eu que já sou mais velha, outro dia eu fui... Queria olhar um programa de televisão que era muito importante, um documentário, daí eu entrei um pouquinho ali. Eu não vi nem entrar e nem o programa entrar e nem sair. Quando eu levantei a cabeça para ver o programa, já tinha passado. Ninguém ouve ninguém muito, ninguém olha para ninguém, ninguém chega em casa para almoçar, as pessoas ficam... com o telefone do lado, almoçando. Tem muita coisa boa, informação, por exemplo, o jornal da minha cidade, né? Eu gosto já de ficar olhando, já tem coisas, amanhã já está antecipado. Eu utilizo, né? Tu não sabe que vó moderna é vó que tem Face? Se tu não acompanha, tu é uma pessoa meio desatualizada, né? Na minha opinião, acho que as pessoas ficam muito refém, né, das redes sociais. Hoje as pessoas não interagem mais como antigamente. Eu acho que em qualquer lugar que tu vá, tu vê a pessoa com celular, todo mundo. Até dentro de casa, o pessoal não tem aquela comunicação mais, fica direto no celular. Eu acho que isso está interferindo bastante na vida das pessoas. O celular tá toda hora, em qualquer lugar que tu vai, ali tu tá mexendo direto. Eu acho que é todo mundo, não tem alguém que não tenha, né? Tu vê que é desde o pessoal mais novo até os mais velhos, todo mundo é adepto agora. Bom, aí temos mais depoimentos, nossos colegas foram às ruas para saber das pessoas, né, sobre esse tema que estamos debatendo aqui no nosso programa na noite de hoje. Canal aberto, debate, redes sociais, qual o limite para se utilizar? Na ida para o intervalo, eu comentava, Evandro, sobre essa questão do final de semana, que foi muito debatido, foi ampliado nas redes sociais, sobre qual o tema que a imprensa teria que se destacar mais, se era a questão lá da França, se era a questão lá de Minas, que na verdade foi um desastre ecológico praticamente, né, o que aconteceu lá com aquela barragem, se era a questão da corrupção, se era o dia a dia, o futebol da seleção, por exemplo, que está aí disputando. A sua opinião, a sua avaliação sobre esse bate-boca, vamos dizer assim, virtual que aconteceu no final de semana? As pessoas às vezes precisam de assunto, né? Realmente, nem sempre, às vezes é melhor não escrever do que escrever, né? Então, realmente, às vezes o silêncio vale ouro, né? Então, às vezes se escreve alguma coisa que sem necessidade. Mas a rede social é uma coisa muito atemporal, assim, de uma durabilidade muito pequena de tempo. Se coloca um assunto, ele dura 2 dias, 3 dias, uma semana já entra outro, exceto alguns assuntos que são mais frequentes, né? Então, é uma ferramenta de expressão, tá? Rede social deve ser usada para a expressão dos direitos. Por exemplo, no sentido público, sentido privado, quando se reivindica alguma coisa de uma empresa, e a empresa não, daí se conversa com a empresa não cumpre, daí existem, por exemplo, sites que nem Reclame Aqui, que tu vai lá e reclama da empresa. No setor público não existe muito isso, começou a ter alguns sites aí que começaram para isso, mas então o povo usa muito para a reivindicação de direitos sociais, direitos em relação à cidadania pública, né? E é um direito de expressão, só que tem que ser usado, é uma ferramenta que o pessoal tem que realmente saber usar, né, pensar. Mas eu acho interessante que o debate, digamos, em alguns pontos está evoluindo, né, o senso crítico e tal, e alguns pontos realmente a gente vê que há uma decaída, digamos, na inteligência humana, às vezes a gente percebe isso, né? E algumas coisas, como haviam comentado ali, uma entrevistada, hoje eu já vi, na noite, por exemplo, a gente sai de carro na noite, às vezes pessoas, grupos, 4 pessoas no celular. Então, por que essas pessoas saíram para curtir a noite se os 4 ficam no celular? Nem se conversam. Exatamente. Então, pode até se conversar, mas via... Sim. São umas coisas que não dá para entender. Doutor Pedro Júnior, até que ponto podemos extrapolar na internet sem nos prejudicar, né? Porque a questão de ofensas, a questão já de processos, a questão da... Existe um controle, né? Sim, existe. O que acontece? Dentro desta situação, nós temos dois momentos que devem ser observados, digamos assim, na esfera, no âmbito trabalhista.
aquele empregado que acessa, não digo que acessa algo ilícito e nem que está falando alguma coisa ilícita, mas no momento inadequado, que é o seu horário de trabalho. Então, a empresa disponibiliza, antigamente, digamos assim, há alguns anos atrás, era a máquina de escrever, era um arquivo, era coisas nesse sentido. Hoje é um computador que, se a empresa não tem um servidor, algum equipamento de software, digamos, mais avançado, ele está com aquilo ali todo à sua disposição. Então, acaba utilizando coisas particulares em momentos inadequados. Então, ele não pode esquecer que ali é o momento do seu trabalho, é o seu horário de trabalho. Então, sim, pode ser punido. Daí, digamos assim, uma dispensa sem justa causa imediata, ela não pode acontecer. O empregado ele tem que ser avisado, digamos, inicialmente, ele deve ser advertido. Em reiterada situação, ele torna a ser advertido. E em uma gradatividade, essas punições administrativas elas podem tornar uma proporção maior, culminando em última instância, digamos assim, uma dispensa por justa causa daquele empregado. E o que é diferente daquela mesma outra situação que nós tínhamos comentado antes no outro bloco, a utilização, mesmo que fora do horário de trabalho, na sua casa, mas que venha a falar de uma maneira ofensiva para a sua empresa ou um colega de trabalho, coisas nesse sentido. Então, isso é uma situação que tem que se tomar cuidado. Há divergência em relação ao que eu posso falar, digamos assim, em uma pesquisa que a gente faz, uma situação que eu encontrei, uma empregada que colocou na sua página do Facebook, a empresa postou a foto das empregadas, um exemplo, a empresa postou a foto das empregadas uniformizadas, e ela colocou: que porcaria de empresa, isso é só fachada. E postou, foi a sua opinião, mas é uma opinião ofensiva. Mas, vejam só, essa situação, a empresa aplicou a dispensa por justa causa da empregada, e a empregada ajuizou uma reclamatória trabalhista pedindo a reversão da dispensa por justa causa para sem justa causa, porque ela não tinha cometido nenhum ato lesivo à honra ou boa fama de ninguém, então deveria receber todos os seus direitos, como a dispensa sem justa causa fosse. Em primeiro grau, o juiz entendeu que sim, que não foi nenhuma ofensa, porque daí na reclamatória trabalhista ela esclareceu que aqueles uniformes, a indignação dela era em relação aos uniformes, porque era um período de fevereiro, calor de mais de 40 graus, e a empresa utilizava que as empregadas usassem calça comprida. Então, veio à tona essa situação. Mas, na sentença, o juiz mandou a empresa, reverteu a situação e mandou a empresa pagar todos os direitos que ela tinham devido. Já no segundo grau, no tribunal em Porto Alegre, onde 3 desembargadores pegam aquele processo para revisar, digamos assim, foi 2-1. Então, 2 entendeu que sim, é motivo para dispensa por justa causa, ela extrapolou os limites de confiança que deve estabelecer um contrato de trabalho, e ela deveria ser referendou a demissão que a empresa aplicou. Já uma desembargadora, para ver a relevância e a discussão da situação, uma desembargadora entendeu que não, que ela estava no seu momento de dificuldade, não poderia levar aquilo em conta, poderia ter falado aquilo na rede social. Então, é uma situação, acabou o processo dessa forma, a dispensa por justa causa ela foi mantida, mas dentro do processo com controvérsia. Ela entendendo que não, e uma desembargadora e um juiz referendando a atitude dela. Mas 2 desembargadores entenderam por adequada a dispensa por justa causa, para ver a controvérsia que nós estamos, né? A Sim. controvérsia. Professora Flávia, na questão, voltando assim das crianças, que é a sua especialidade, o bullying também existe na internet? Sim, com certeza, né? Eu acho assim que com essas crianças, né, é fundamental o diálogo, a conversa com eles, interagir, ver o que eles estão usando, que ferramentas eles estão usando, que jogos, o que eles estão acessando, e orientação, né, dos adultos. E eu acredito que na nossa vida a gente tem valores, tem uma postura ética, tem aquilo que tu acredita, e da mesma forma, isso a gente tem que tentar passar para as crianças,
que vão usar as redes sociais, que vão usar, enfim, a tecnologia. Eu acho que isso é bem importante pontuar. Entre os pequenos, assim, o bullying não está presente exatamente porque eles não fazem muito uso das redes sociais, enfim, né? Mais os jogos. É mais através dos adolescentes, né? Faixa etária dos 15 ali. Eu acho que a partir dos 12 anos, aí é mais... aparece mais. Com mais né? frequência Com o bullying. mais frequência. Os pequenos não se ligam tanto para isso. O bullying acontece mais nas relações mesmo, né? Assim, de recreio, de gozação, de apelidos, e que volta e meia tu tem que estar retomando com eles, através de histórias, através de conversas, enfim, né? Mas o que eu gostaria de pontuar também, assim, como é importante tu dialogar, tu conversar, tu interagir, tu ver o que está acontecendo, o que teu filho tá fazendo, né, com essas ferramentas. E outro dia, conversando com uma família, eu na clínica de psicopedagogia, eu perguntei qual era a refeição do dia que eles faziam juntos, a família toda, né, e me chamou a atenção que eles disseram que nenhuma, porque os horários são diferentes, né? E aí eu dei o desafio para eles, que eles tinham que se organizar de tal forma que pelo menos uma refeição do dia, então seria o jantar, né, eles fizessem juntos, porém, né, sem o uso de eletrônicos, porque não adianta sentar à mesa para jantar, o pai no celular, a mãe olhando televisão e o menino no tablet jogando, né? Então, esses desafios, assim, que eu acho bem importante conversar com as famílias, né? Porque às vezes tu vai no automático, às vezes tu entra, né? Tá todo mundo fazendo, tu tá numa corrida contra o tempo, o pai tem muita coisa para fazer, a mãe tem muita coisa para fazer e é gostoso também o filho ficar sentadinho lá no sofá, dele fica horas e horas jogando, não incomoda, não dá trabalho, né? Então, esses aspectos, assim, que eu acho que a gente volta e meia tem que fazer novas combinações com as famílias, né? E eu acho que é o nosso papel como professora, como psicopedagoga, enfim, como adulto, fazer essa mediação. Bom, Guilherme, eu queria comentar contigo, partindo do bullying para o racismo, para as ofensas que, inclusive, a atriz da Rede Globo, a menina do Tempo, lá do Jornal Nacional, quer dizer, sofreram com isso. Na tua visão, o que pode ser feito para não acontecer ou não tem como segurar isso? A gente não tem ferramentas para que isso não aconteça? A minha concepção é que a gente precisa fazer um processo de etiqueta digital, a gente precisa difundir isso tanto para as crianças quanto para os adultos, para os profissionais, mas a gente precisa entender que a relação, uma postagem, uma interação digital, ela hoje tem muito de realidade. Quando um adolescente publica fotos íntimas de uma ex-namorada, uma vingança, que gerou casos no Brasil de suicídios de adolescentes, isso é uma agressão real. Então, quando tu tem essas agressões, esses discursos de ódio, que são justamente quando tu passa o limite da tua liberdade de expressão e começa a agredir a integridade, a honra, a pessoalidade de alguém, tu começa a agredir a raça, a etnia, a cultura, a escolha religiosa, a opção sexual, tu está fazendo uma agressão física. Uma agressão física porque ela atinge, talvez uma agressão física, mas uma agressão psicológica, uma agressão que ela usa o meio digital para chegar até a outra parte. Temos hoje os inícios de medidas de restrição a esse tipo de comportamento por conta do aparato restritivo do Estado, aparato repressor. Mas o que a gente precisa mesmo aprender é a desenvolver uma cultura de interações digitais, uma cultura de respeito, uma cultura de reciprocidade, uma cultura de processo colaborativo, no qual a gente tem direito à nossa opinião, naquele sentido que desde que vai até onde começa o direito da outra pessoa, nós temos direito a manifestar nossa opinião, mas também quando a gente extrapola, a gente tem que também aceitar as responsabilidades, a gente
hoje os nossos regulamentos, os nossos dispositivos legais estão instrumentalizando o Poder Judiciário para tomar as medidas necessárias para identificar as pessoas, que o anonimato é justamente uma das ferramentas para tu poder proliferar maldades na rede, e que esse anonimato não está mais sendo tão fácil de manter, que a gente tem sim um controle, até só para adentrar um outro tópico, que a gente tem níveis de controle na internet daquilo que a gente posta, e que tudo isso gera trilhas digitais que podem ser rastreadas até certo ponto, identificar uma pessoa ou não, identificar um dispositivo, identificar uma conexão IP de uma empresa, tu consegue delimitar algumas coisas. Mas o que a gente precisa mesmo é desenvolver uma cultura de sociedade nesse aspecto. Muito bem. Nós vamos a mais um espaço dos nossos apoiadores. Voltamos para o nosso último bloco do Canal Aberto desta segunda-feira.